uma prova para isso, não? Você podia ter sido esmagado hoje, mas não foi esmagado. Você podia ter caído hoje no pecado, mas não caiu. Você podia ter ficado em casa prostrado, mas não ficou. E por que não? Porque Deus estava e está interessado. Ele estava interessado em lhe trazer aqui hoje à noite, e por isso Ele está interessado na sua pessoa. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor? Já lhe dei a notícia, né? Glória a Deus, que há bálsamo nesse lugar. Vejamos o que diz a palavra do Senhor, lá na profecia do profeta Joel. A propósito, Joel significa Jeová é salvação. Jeová é salvação. Nós podemos dizer que Deus é salvação, mas eles sempre diziam Jeová é salvação por uma razão, porque eles não usavam essa palavra que nós usamos na língua portuguesa, a palavra Deus. E por causa do temor que eles tinham de tomar o nome do Senhor em vão, eles nem ousavam dar um nome chamado Deus. Comumente, quando iam escrever, eles escreviam o nome de Deus com 3 letras, 3 consoantes, e aí quando estava lendo sabia que era Deus. Depois acrescentou-se algumas vogais entre as consoantes, e aí nós chegamos a Jeová, Javé, Yavé, Yahavé, e o Jeová e Deus. Então, Deus é salvação. Deus é salvação. E sabe, Deus é salvação não é só da alma não, irmãos. Ele é salvação em todos os sentidos. Então, palavras do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então não eram palavras do profeta, nem do missionário, nem do pastor, não era a palavra do rei, não, mas palavra do Senhor. E aí o que Deus diz a ele? Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. Deus queria aqui que a palavra fosse transmitida oralmente, do pai para o filho, do filho para o filho e do filho para o filho. Isto é, de uma geração a outra geração, a palavra fosse sendo transmitida. E graças a Deus, porque se não tivesse sido assim, não teria chegado a nós a palavra do Senhor. Vamos lá. Olha o que era para transmitir. Deus está falando. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai.
Gemei todos os que bebezinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus 10 dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. E tem queixada de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos embranqueceram. Antes que eu prossiga, irmãos, porque há muito o que ver nessa palavra e até muito o que dizer nessa palavra. Mas eu creio que nós precisamos, eu não estou dizendo que você não sabe nem que não tenha feito, mas acho que nós precisamos analogizar o que nós ouvimos, fazer uma analogia do que nós estamos ouvindo com a nossa vida, com a nossa situação. Por isso eu vou reler aqui esse outro verso. Fez da minha vide uma assolação. Tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e lançou por terra. Os seus sarmentos embranqueceram. O que isso diz para você, irmão? Você tira daqui alguma conclusão? Eu diria não só para a sua vida, mas até uma conclusão do que está acontecendo hoje. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui no Joel. Eu vou um pouco mais aqui atrás com você, lá no livro do Salmo. Depois a gente volta para o Joel, né? No Salmo 74, esse é um salmo do Asaf, ou do Asaf, e ele diz: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste, desse monte de Sião, em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito lá em casa. Não, irmãos, aonde é? No santuário. Lembra-te. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os seus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Deu para você ligar, associar aqui o que nós acabamos de ouvir com o que o Joel falou, ou Deus falou através do Joel? Eu acho que, irmãos, nós perdemos muito da palavra por isso, porque nós não conseguimos associar palavra com palavra. O que foi que aconteceu que o Senhor diz com a sua vide?
Aconteceu que a vide ficou em silêncio, né? O que a Bíblia diz lá em Joel, irmão? Vamos lá de novo no Joel. Fez da minha vide uma assolação. E o que é que o salmista está dizendo lá no Salmo 74? Que a vide do Senhor estava assolada. Agora, se eu pensar isso aqui em relação aos outros, eu não vou ser alcançado. Não tem nada aqui para mim. Tudo é para os outros. Então, primeiro porque, irmão, seria uma inutilidade, uma perda de tempo. Tudo quando Deus fala, falou para os outros, e os outros não estão aqui. Ora, então há uma lógica. Deus está falando não para os outros, mas está falando para nós. Deus está falando comigo. Embora eu não tenha ouvido nada, mas fica assim mesmo. Tá bom, ótimo. Mas veja só. Nós precisamos vigiar. E eu diria assim, não só vigiar, mas ter um bom bocado de cuidado. Quando, não foi o que falei, eu sei que foi profética a palavra do Senhor. Quando foi dito ainda há pouco que há bálsamo nesse lugar, todo mundo ficou alegre. Sabe por quê, irmãos? Descobriram por quê, não? Porque o bálsamo do Senhor é muito bom, aleluia, maravilha. Mas Deus ali não está falando do bálsamo. Quer dizer, eu acho que Deus se antecipou, trazendo uma palavra de consolo para o nosso coração, para poder então mostrar qual é a situação. Veja bem, o que foi que aconteceu com a vide do Senhor? Foi assolada. Assolada. Bom, em termos coletivos, a igreja é a vida do Senhor. Mas em termos pessoais, eu sou a vide do Senhor. Se você quiser, nós damos uma carreirinha ali rápida, lá no Evangelho segundo São João. O que é que Jesus fala ali, irmãos, sobre essa questão? Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Vós sois o quê? As varas, os galhos. Ele diz. E o que mais ele diz ali em João? Que todo aquele galho, toda aquela vara, porque eles chamavam galho, chamavam vara, que não dá fruto, precisa cortar para que não prejudique os outros, para que os outros deem mais frutos. Então ele nos coloca ali como o vide do Senhor. Mais tarde ele vai ter outra figura, que nós não vamos nem entrar para lá, porque não dá tempo para a gente chegar aonde a gente quer. Irmãos, a pergunta é, a igreja do Senhor Jesus, não me refiro a essa aqui não, mas a todas elas. A igreja do Senhor, irmãos, ela vai bem na terra, ela está ótima, ela está bem, irmãos? Não está. Ora, se ela não está bem, o que foi que aconteceu com ela, com a igreja? Eu quero dizer que nós somos incluídos nesse não está bem, não. Ninguém vai se iludir achando, não, é uma maravilha. Não está, não. Nós estamos devendo muito para Deus. Então, o que foi que aconteceu com a igreja, a vida do Senhor? Ela foi assolada. O que o salmista diz? Levanta-te contra tudo o que o inimigo tem feito aonde mal, aonde, irmãos? No santuário ele tem assolado a vida do Senhor. A igreja perdeu o rumo, perdeu a visão, e olhe, mas que luta é para
trazer para a igreja voltar para dentro dessa visão, não a nossa, mas a visão de Deus. Por essa razão, nós estamos martelando agora, todos os dias, numa questão que chama-se avivamento. Avivamento. E por que avivamento? Porque há uma necessidade. Sem que haja um avivamento, não vai acontecer nada. E eu quero lhe dizer que essa profecia aqui, talvez ela seja a única profecia dentro daquilo que ele expõe aqui. Mas eu quero lhe dizer também uma coisa, que este livro, Jeová é Salvação, é um livro de avivamento. Vamos ler, irmãos? Eu pretendia ler toda a profecia e não falar logo, deixar para depois, mas eu creio que agora já dá para a gente continuar a nossa leitura. Pois bem, então uma nação subiu contra a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Isso é uma figura que ele está mostrando. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão alegres. Como é, irmão? Não estão alegres, não. Eles estão entristecidos. Quem é que está entristecido? Os sacerdotes de onde? Da casa do Senhor. Se você ficar bem atento, você vai já se deparar com outra figura. Por hora, guarde essa aí, vamos seguir a nossa leitura. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou. O óleo falta. Irmãos, aqui, só aqui, nós já podemos deixar tudo aqui para o lado e entrar só aqui. Veja bem. Primeiro, o campo está assolado. A terra está triste. Por que o campo está assolado? Por que a terra está triste? O que é o trigo aqui, irmãos? A palavra do Senhor, o pão, aquilo que produz pão. Porque o trigo está destruído. Não é a palavra de Deus em si, não. Porque a palavra dele é eterna, ninguém vai poder destruir. Mas aquilo que está sendo ministrado, aquilo da palavra que está sendo dado para as pessoas, não está sendo dado no servo de Deus. De modo que está faltando. O moço se secou. O que é o moço, irmãos? O vinho. E o que é o vinho, irmãos? Os irmãos estão cheios do Espírito Santo. Está todo mundo saltando num pé só, cheio do Espírito, irmãos? Não. Então está faltando o quê, irmãos? Está faltando mosto. Aquilo que pode entrar na vida, no coração e produzir uma alegria que vem lá do interior do homem, que se manifesta no seu exterior. E isso aí só o Espírito Santo pode fazer. Por quê? Porque o campo está devastado, a terra está triste, tudo isso, o trigo está faltando, mas falta também o mosto. E aí acontece uma coisa, irmãos. O mosto se secou. E qual é a última coisa? O óleo falta.
O óleo falta. O que é o óleo aqui, irmãos? Não é o Espírito Santo ainda não, tá? O que é o óleo aqui, irmão? A unção. Falta. Não está faltando unção, irmãos? Na sua vida eu não digo, mas na minha está faltando e é muito. Falta unção. Agora você percebe que é uma consequência. Os lavradores se envergonham. Quem são os lavradores, irmãos? Os que evangelizam. Os vinhateiros gemem. Quem são eles? Os que cuidam da vinha, sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Quantos dias, não, isso é exagero meu. Quantas horas faz que você não ganha ninguém para Jesus? Bom, pastor Guerra, em termos de hora não dá, porque faz um bocado de meses, faz anos que eu não ganho ninguém para Jesus. Então, hora, lógico, não dá para fazer a conta. O que aconteceu, irmãos? Foi o que eu li agora. A colheita do campo pereceu. A colheita do campo pereceu. Aí Deus volta para nós. A vide se secou. A vide se secou. Agora, antes de eu prosseguir, os irmãos estão seguindo o raciocínio, não é o meu, da palavra do Senhor. Os irmãos estão conseguindo analogizar o que estão ouvindo, não com relação aos outros, mas com relação a você, com relação a nós. O que está acontecendo? A vide se secou, produz mais nada. A figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou. Entre quem, irmãos? Os filhos dos homens. Eu estou com um estudo pronto lá em casa sobre a palmeira. O justo florescerá uma palmeira. Lembrei agora. Bom, então, dito isto, Deus começa a fazer um chamamento. Cingivos e alegrai-vos. Não. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministro do altar. Entrai e passai vestido de sacos durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. É sério, né, irmão? Que profecia seríssima, irmãos, para os dias que estamos vivendo, para os acontecimentos que nós estamos aí dentro deles. Vamos adiante. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e diverti-vos. Não é diverti-vos, e clamai ao Senhor. Não faz muito nós ouvimos, irmãos, que essa igreja aqui, Emanuel, tem um problema muito sério. Não tem nada, a igreja não faz nada para atrair os jovens, não tem nenhum programa, nada para atrair os jovens. Por isso eles se mandam, eles vão para outro lugar,
vão para fora, até para o mundo, porque não tem nada na igreja para te atrair. Não tem nenhum divertimento. E foi aí que a igreja começou, irmãos. Foi aí que a igreja começou a andar para trás. Quando ela deixou de esperar que o Espírito Santo, ele atraísse as pessoas, e a igreja quis fazer alguma coisa para atrair. Olha, Espírito Santo, você, Senhor, você não sabe atrair, não. Deixa que eu vou fazer um programa para atrair. Quer dizer, o Espírito Santo, meus irmãos, lamentavelmente, ele foi esquecido. E tem uma palavra que eu não quero dizer, mas vou colocá-la. O Espírito Santo, ele foi rifado. Por quê? Porque nós tomamos o lugar do Espírito, tomamos a vez dele. Aí a palavra diz, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. Precisa dizer alguma coisa, irmãos? Precisa acrescentar alguma coisa? Então leia essa parte aí para me ouvir. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Eu quero, irmãos, antes de prosseguir, lhe dizer que a preocupação de Deus aqui não era uma preocupação material tão somente. Ele sabia da situação, ele sabia da escassez, até porque você vai ver mais tarde que Deus diz que ele enviou seu grande exército, a aruga, o pulgão, etc., para devastar tudo. Mas Deus não está aqui apenas falando daquilo que é material, não. Por quê? Porque Deus é Espírito e quando Ele fala, a sua linguagem sempre será uma linguagem espiritual. Agora, Deus fala em figuras e com figuras ou por figuras para que nós entendamos. E se já não podemos mais colocar-nos nessa analogia, ou colocar tudo isso aí numa analogia para nós, então Deus está falando só do que está acabado, faltou tudo para lá. É tempo de fartura, farta tudo. Não. Como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamou, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas,
como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor, glórias a Ele, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Deus, o Senhor, está levantando a sua voz diante de quem, irmãos? Diante de quem Ele está levantando a sua voz? Diante do seu silêncio, que eu não ouvi nada. Irmão, nós não acabamos de ler agora, você não ouviu? Deus está levantando a sua voz diante de quem? Da sua igreja, do seu exército. Por quê? Porque Ele está anunciando que o seu dia vem, o seu dia está chegando, e não vai ser um dia de sopa não, irmãos. Vai ser um dia de muita tristeza. Sabe por quê? Porque são poucos os que serão alegrados naquele dia. Glória a Deus. Vamos adiante, paramos em que verso, irmãos? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-os a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Quando é que Deus quer que nos convertamos a Ele, irmãos? É agora mesmo, irmãos. Não é depois não, é ouvir a sua voz, ao ouvir a sua palavra. Deus quer que nos convertamos a Ele agora. E olha, e não é de qualquer jeito não. Deus, Ele expõe, Ele mostra de que modo isso vai acontecer, deve acontecer, e de que modo isso vai alegrar o seu coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum,
proclamai um dia de proibição. É a segunda vez que Deus fala isso. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Talvez você nunca imaginou porque Deus usou tal figura aqui. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, porque o alpendre e o altar, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque dirão entre os povos: onde está o seu Deus? Eu suponho que você não tenha nenhuma dúvida de que isso está acontecendo. As heresias que estão sendo ensinadas, as novidades que estão sendo apregoadas cada dia, as invencionices que se estão fazendo em nome do Senhor e em nome de igreja. Cada heresia que não tem mais limite. Mas qual é o pedido de Deus? É para promover um festival de sorvete? Não. É para promover o festival da Coca-Cola? Não. O que é que ele está pedindo para promover? E ainda, irmão, se eu não queira, mas eu acho que eu sou incorrigível. Para mim não tem mais jeito, não. Mas quando eu leio no jornal, olha, a cantora vem fazer o lançamento do seu novo CD, aí, e vai juntar todo mundo lá no sambódromo, e a entrada vai ser quanto, tal, e... Irmãos, olhem, isso nunca foi igreja, isso nunca foi de igreja, isso nunca foi de Deus. Quem está preocupado com os perdidos? Quem está preocupado em ter uma vida que agrade e alegre a Deus? Quanto se gasta para fazer uma promoção tal como esta? Trazer alguém para fazer uma apresentação, para cantar, e aí eu pago uma entrada de 15, depende do meu dinheiro, ou de 80, para ver alguém cantando hinos. Não. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque dirão entre os povos: onde está o seu Deus? Que Deus é esse que eles estão seguindo? Que Deus é esse que está mancomunado com tudo quanto é mundano? Que Deus é esse que não faz nenhuma diferença mais entre o santo e o profano? Onde está? Cadê o Deus deles? Então, o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Aí você dá aleluia, não dá, irmão? Mas eu não escutei. Está muito fraco, eu não pedi glórias a mim, ao Senhor. Olha, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá
do seu povo. E pode dar glórias a Ele mesmo. Sabe por quê? Porque há uma particularidade aqui no que nós acabamos de ler. O povo do Senhor não é esse genérico que nós vemos aí, não. São aqueles que de fato caminham com o Senhor, têm preocupação com o reino do Senhor, buscam ao Senhor, querem algo a mais do Senhor para a sua vida e para a vida da igreja. Deus será zelo desses que são zelosos pelas suas coisas, pela sua causa. Não vamos generalizar, achar bom. Eles são... Olha, Fernando, eu vou falar. Eu não assisti, porque seus irmãos podem me julgar se quiser. Eu não tenho coragem de assistir nenhum programa evangélico, de televisão, de rádio, eu não tenho. Eu não assisto. Não assisto. Mas Fernando ouviu uma pessoa ensinando que o sangue de Jesus é o dinheiro que corre na igreja. Como é, Fernando? É o sangue da igreja, né? Se eu tenho que cuidar porque vai já da hora e eu não quero ultrapassar. Mas se houvesse condição, nós iremos ali no Salmo para ouvir uma coisa lá. Sabe o que é, irmãos? Tu, Deus, tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Está lá no Salmo. Mas deixa eu terminar aqui a minha leitura, que eu não vou ultrapassar do horário, não. Então o Senhor vai ter zelo, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Escute. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: se você é do Senhor, então você pode se apossar do que Ele, Deus, está lhe dizendo, porque Ele vai fazer o que Ele está dizendo na sua palavra. Olha o que Ele vai fazer. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, dê glórias a Ele, e o moço, e dê glórias a Ele, e o óleo, e dê glórias a Ele, e dele sereis fartos, e dê glórias a Ele, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Talvez nós não tenhamos aqui um meio de aquilatar, de avaliar isso aqui, irmãos. Mas um dia desse aí, quando fui trocar minha carteira de motorista, foi lá, o médico tinha muita pressa, porque era R$35 por cada consulta. Ele pega e tá bom, já vai, porque já entra outro. Mas aí eu cheguei lá e ele botou aquele papel e disse: tá, muito bem, o que o senhor faz? Eu disse: olha, eu sou pastor, mas não sou ladrão. Mas eu disse logo para ele: olha, eu sou pastor, mas não sou ladrão. Sabe por quê? Porque essa é a figura que todo mundo tem lá fora. É pastor, já se é ladrão. Tem um homem que uma vez, outro foi lá em casa. 3 vezes ele já foi lá em casa. Ele era muito duro para o evangelho. Ele tinha um horror esse negócio. Para ele, todo pastor é ladrão. Aí um amigo que eu levo lá em casa falou: não, mas o pastor Guerra, não. Eu não pedi. Irmãos, que coisa, né, irmãos? O Senhor disse: olha, eu vou mudar o meu povo. O avivamento vem aí para mudar a minha e a sua vida. De tal modo que nós seremos o povo do Senhor, um povo diferente, um povo que anda diferente, que fala diferente, que vive diferente, de tal modo que as pessoas vão ver: não, esses aí são diferentes, não são aqueles mesmos. Deus vai tirar esse opróbrio que a gente carrega por aí afora. O opróbrio é vergonha. Eu não digo em canto nenhum sou pastor. Se alguém me chama de pastor e os outros escutam, tudo bem, mas eu não vou dizer que sou, porque eu tenho vergonha.
Não estou negando para os irmãos. Eu não tenho vergonha de ser pastor, não, irmão. Você não estaria há 42 anos aqui. Eu tenho vergonha de dizer lá fora. Por quê? Porque nós, a igreja, aqueles que se encaminham para Deus e por Deus, aqueles que zelam por Deus, pelas coisas de Deus, aqueles que querem ter uma vida com Deus, eles pagam um preço altíssimo por causa dos que estão lá, andando de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito e dizendo que são de Deus. Aí vai, o tempo não permite, mas eu vou sempre chegar lá. Eu daria uma carreira com você já rapidinho lá no último livro do Velho Testamento. Qual é o nome do livro? Malaquias, o Malaquias. É Malaquias, né? E ele vai dizer, olha, então, naquele dia o Senhor fará o quê? Diferença entre o justo e o ímpio. Tudo bem, aí já é uma diferença. Aí, opa, um momentinho. Mas entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Sabe por que ele vai fazer? Porque o próprio Malaquias nos informa que é o memorial lá escrito diante dele para os que temem ao Senhor, os que temem o nome do Senhor. Cada dia Deus vê lá o memorial escrito diante dele. E se o seu nome está lá no memorial, Deus vai ler o seu nome cada dia. Onde é que eu estou, irmã? No Joel, né? Tá. Mas vamos lá. Que maravilha, né? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o moço e o óleo, dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Isso Deus vai fazer quando Ele derramar sobre a sua igreja um poderoso avivamento do céu. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós. Vai atrapalhar mais longe, tá? E lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor te fez grandes coisas. Não tem mais animais no campo. Você ouviu ainda agora, quando eu li sobre isso aqui, o que está acontecendo com eles? Pois agora Deus está mudando a figura, agora está vindo a hora e o dia da bonança do Senhor, porque Ele está fazendo uma mudança. Essa sequidão que há na igreja, essa mornidão, essa hibernação, Deus vai tirar tudo isso, trazendo um mover do seu Espírito, para fazer uma igreja vibrante diante dEle. Aleluia, não tem mais animais no campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva a temporânea seródia do primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locúcia, o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Eu dou glórias a Ele por isso, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre.
Deus tem pressa em realizar essa obra de poderoso avivamento na vida da igreja, porque Deus deve estar também com vergonha daqueles que se chamam igreja do Senhor, mas estão muito distantes de ser Ló. Aleluia. Vou ter que parar, irmão. Falta só 3 minutos. Olha, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que fizer o que, irmãos? Invocar o nome do Senhor será morto, não será salvo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu dou aleluias e glórias ao Senhor, porque há uma esperança, uma garantia do Senhor aqui. Ai, tem mais. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes, que o Senhor chamar. Glória a Deus. Irmãos, esses dias estão chegando. Pena que há uma coisa que Deus falou com o meu coração que eu não vou passar, porque eu não quero fazer os irmãos perder o ônibus desse horário. Nós vamos orar agora em nome do Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. Experimente ser povo de Deus, para estar dentro daquilo que Ele, Deus, tem falado nessa noite. Glórias ao Teu nome, Senhor. Senhor amado, nós Te louvamos pela palavra eterna e poderosa do Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque com absoluta certeza e garantias, o Senhor vai fazer o que nos acaba de falar. Assim como o Senhor prometeu que hoje à noite derramaria bálsamo nesse lugar, e de fato está caindo, já caiu e vai cair mais bálsamo nessa noite, na vida e no coração de cada pessoa. Nós damos glórias porque em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos esperar, na Tua palavra nós podemos, Senhor, descansar, porque ela é eterna, é garantida, Senhor, para as nossas vidas. Nós te damos glórias e glórias e glórias nessa noite, Senhor, por tanta bondade do céu. Te louvamos porque há uma sementezinha de trigo brotando já nesse lugar. Nós te damos glória porque a vida que estava assolada, ela começa a ser readubada pelo Senhor. Deus, a casca da figueira que foi tirada, ela está voltando para o lugar, porque Tu farás valer a Tua palavra. Te damos glórias, Senhor. Nós Te damos glórias. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Deus, porque o Senhor prova hoje à noite que não nos deixou. O Senhor prova hoje à noite que o Senhor estava aqui porque queria um encontro conosco. Por isso Tu tens falado, Tu tens se manifestado pela Tua presença na palavra. E nós damos graças e glórias, e nós dizemos:
obrigado, Senhor, e nós damos glórias e glórias e glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.